Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o filme que eu vou trazer para vocês, né, é Superman Legacy, né? Superman, mas no título mesmo, né, é só Superman. É Superman de 2025, né? 10 de julho de 2025, né, que foi lançado no cinema, com direção e roteiro, né, do James Gunn. Mas ele tem, né, 2 horas e 9 minutos de duração e é uma mistura, né, de aventura, ação e ficção científica, né? Como eu disse, né, a direção e roteiro do James Gunn, que também foi diretor, né, da série do Pacificador, do filme também Guardiões da Galáxia da Marvel, né, e também do filme, né, Esquadrão Suicida. No elenco nós temos o David Corenswet, né, que ele fez o filme Pearl, Twister, né, e Como Seria Se. Também temos a Rachel Brosnahan, que ela apareceu em Operação Vingança e 16 Luas, né, e também no filme Caçadores de Recompensas. Outro que também apareceu no filme, né, foi o Nathan Fillion, né, como Lanterna Verde, que ele também apareceu, né, no filme Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia 3. Então, né, o filme do Superman ele vai começar dando uma primeira, né, leve introdução, né, falando que o Superman ele apareceu, começou a trabalhar, né, durante alguns dias, né, já tem um tempo já, né, como super-herói, né, e ele nunca tinha perdido uma batalha até o dia de hoje, né, que ele acabou perdendo para o Martelo da Borávia, que seria um país, né, que iria invadir outro, né, e acabou que o Superman, né, ele impediu, né, que um país entrasse em guerra com outro, né, e isso foi um pouco mal repercutido, né, pela mídia, porque ele não tem, né, vamos dizer assim, jurisdição, né, para poder, né, se envolver, né, em conflitos internacionais. Então ele acabou perdendo, né, esse material laborável, até foi mostrado, né, que ele caiu lá no gelo, né? E o Krypton, né? Ele chamou o Krypton pra salvar ele, né? Só que o Krypton é um pouco mal educado ali, né? Começou a pular em cima dele ali, machucando ele mais. Só que ele levou, né, pra a Fortaleza da Solidão, onde ele tomou raios solares, né? Bem diretamente nele ali, né? Que os robôs dele ajudaram. E isso fez com que ele pudesse voltar pra batalha, né? Só que ele acabou, né, perdendo novamente. E o martelo da Borávia, né, sumiu. Até quando ele cai, né, no meio dos tijolos ali da cidade, né? O pessoal fala, né, que ele não devia ter se metido, né, na guerra. Então, né, a gente descobre, né, que quem tá mexendo ali naquele material da Borávia, né, seria, né, o Lex Luthor, né, que tava ali na Lexrópole, onde ele estudou, né, não sei quantos dias, né, o Superman, todos os movimentos dele, né, para poder descobrir movimentos, né, onde ele pudesse vencer ele na batalha, né. Então ele controla, né, o Ultraman, né, que tava vestido com uma roupa de como se fosse um robô. Ele controlou ele, né, e ele ia lutando, né, contra o Superman e ele já dando as dicas, né, o que fazer, né. Então ele vê, né, no momento que o Superman cai, que ele fala, né, que ele não deveria, né, ter se metido, né, na guerra da Borávia e Jarampur, né. E o que aconteceu, né, foi que ele apareceu como Clark Kent, né, onde ele conseguiu uma página, né, uma entrevista com o Superman, né, que seria ele mesmo, né, e ele conseguiu essa entrevista e virou a primeira página do jornal, né. E onde ele finge, né, uma certa inimizade ali com a Lois Lane, né, todo mundo parabeniza ele, até o Jimmy Olsen, né. E o que acontece, né, é que a Lois Lane, né, e o Clark, né, já estão namorando faz um tempo, né, e ela sabe, né, que ele é um Superman. Então ele decide, né, dar uma entrevista pra ela, né, só que ela é uma jornalista, né, que ela pega bem pesado, né, quando ela tá entrevistando. Então acredita, né, que o Superman
Ele ficou bem enraivado com a entrevista, né? Que até deixa entender, né? Que basicamente, né? O que poderia acontecer, né? Que eles não iriam dar certo, né? Como casal. Então acontece, né? Que eles têm uma semi-treta ali, né? Só que o Lex Luthor, né, descobriu através da engenheira, né, que basicamente, né, ele sabe onde está a casa do Superman, né, onde fica a Fortaleza da Solidão. E ele precisa só de um motivo, né, para poder virar, né, o defensor global, né, que ele tem o Ultraman, né, que é um dos caras bem poderosos, né? Chega a poder bater de frente, né, com o Superman. Tem a engenheira, né? Que basicamente a engenheira ela tem nanotecnologia, que ela pode transformar os partes do seu corpo, né, em qualquer coisa, né? E também hackear vários e vários sistemas. E temos também, né, a guarda dele, né? Que é a defesa global que ele quer instalar, né? Que seriam basicamente, né, robôs, homens, são homens, né? Mas com armadura que deixa eles com robôs, né? Com super força, voo e também conseguem atirar, né? Então ele queria ser ele acredita que humanos, né? Que devem defender o planeta. Então eles falaram, né? Até aparece o Rick Flag, né? Que é o pai do Rick Flag Jr., que apareceu em Esquadrão Suicida. E o Rick Flag fala, né? Que basicamente seria legal, né, ter uma defesa contra o Superman, só que o Superman não tá causando nenhum problema e ele só salvou todo mundo até o momento, né, e não tem nenhum motivo, né, para desconfiar que ele um dia, né, iria destruir, se voltar contra o planeta Terra. Então, né, o Lex Luthor consegue invadir, né, as Fortalezas da Solidão e ele consegue, né, hackear, a engenheira consegue hackear o sistema, né, e tinha uma mensagem, né, que os pais do o Jor-El, né, tinha mandado pro Kal-El, né, que seria contando um pouco, né, sobre o que aconteceu, né, com o planeta deles e tal. Só que uma parte da mensagem tinha sido corrompida, né, na queda que ele teve aqui no planeta Terra. Então a engenheira consegue, né, restabelecer essa mensagem, então eles passam para todo mundo, né, que a mensagem seria do Joel, né, que era para que como ele era superior, né, aos seres humanos, né, tanto em força como em intelecto, ele era para suprimir, né, os humanos, né? E se tornar o rei dos humanos, né? E também, né, que ele conseguisse o maior número de esposas que ele pudesse, né? E para assim conseguir engravidá-las, né? E transformar, né, aos poucos a Terra, né, na nova Krypton. Então até começaram a falar, né? Uma galera começou a falar que ele tinha um harém, né, com várias mulheres, onde ele engravidava elas e tal. E isso tudo se deu numa luta, né, onde enquanto estava acontecendo essa invasão, né, na Fortaleza da Solidão, estava acontecendo, né, um Kaiju tinha atacado, né, que foi o Lex Luthor que soltou, né. Então, ele teve ajuda, né, da Gangue da Justiça, que é o Lanterna Verde, né. Guy Gardner, né, que é bem babaca, a Mulher Gavião, e também, né, o Senhor Incrível, né. E que às vezes o Superman ajuda, né, nessa equipe, né? Só que ele não é um dos que estão patrocinados, né, pelo Maxwell Lord. Então ele fala, né, que ele não veio para a Terra para tentar controlar ela, né? Ele não tem um harém, só que ele decide, né, que vai se entregar, né, para a polícia. E sempre quando alguém da Liga da Justiça fala que vai se entregar, né, parece uma péssima ideia, né, como diria o Batman. Então ele se entrega, né, basicamente para as pessoas que queriam prendê-lo, né? E quem vai prender ele é o Ultraman, né, que joga ele contra o chão. E ele falou que não precisava fazer isso, né, porque ele estava sendo controlado. Só que o que a gente descobre, né, é que o Lex Luthor, né, ele abriu uma fenda dimensional, né, onde ele leva prisioneiros para lá, né, que basicamente é um lugar onde ele deixa pessoas escondidas, né? Tanto que ele prende pessoas, experiências que deram erradas, né? Pessoas que são contraídas, até ex-namorados, né? Ele prende lá. Então, o Lex Luthor, né, vai trazer cada dia que acontece, né? Ele quer saber muitas informações, né? Quem foi que criou ele, então o que ele pode fazer e tal, e o Superman não quer entregar. Então eles levam, né, aquele cara que ajudou ele no começo, né? Que quando ele tava no bloco. Então ele fala, né? Que vai fazer roleta russa com ele, né? Até ele contar. Só que no primeiro tiro acontece que ele não. O cara não morre, né? E ele tá sendo. E ele tá sendo, né, com guarda dele, né? Pelo metamorfo, né? Que transformou, né? Parte do seu braço, né? Em Kryptonita, ele tá deixando o Superman fraco. E também. E ele só tá fazendo isso, né? Porque o filho dele, né? Tá sendo. Foi sequestrado, né? Então o que acontece, né? É que na segunda roleta russa, né? Ele acaba matando, né? O cara. E até o cara chora, né? O Lex Luthor disse que da próxima vez que vai trazer vai ser o. Quem vai trazer vai ser o Clark Kent, né? Pra matar na frente dele. Só que aí até tá suave, né? Porque o Clark Kent é o próprio Superman, então não vai ter como ele trazer.
E o Metamorfo começa a chorar e fala que ele matou o cara na frente deles do nada, né? Então, o que acontece? O que ele pode fazer com o seu bebê, né? Então, ele ajuda o Superman, ele cria uma espécie de sol, né? Pra ele ficar mais forte. Então, todo mundo se junta ali, né? Krypto, o Metamorfo, o bebê. E eles tentam fugir, né? Dessa brecha, né? Entre dimensões, né? E eles acabam fugindo, né? Só que aí está acontecendo duas coisas, né? Onde o Lex Luthor, né, já que ele abriu uma fenda, né, dimensional ali, que vai para dividir o planeta no meio, né? Basicamente. Só que ele tem os códigos, né, que fechariam, né, o planeta de volta. Só que ele quer deixar, né, o Superman sem ter o que fazer, né? E porque basicamente vai ter a guerra na Borávia também, né? Que a Borávia está invadindo o Jarampu e ele não sabe, né, o que vai fazer, né, para poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele decide mandar, né, alguns amigos para lá, que seria o Metamorfo, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião para ajudar na guerra da Borávia, né? Como eles são soldados normais, só os três heróis, né? Daria muito certo, né? Então só o Guy, né, derrotou um monte de tanques, né? Sozinho. E ele foi para a batalha lá, né, para tentar, né, conseguir parar que o planeta, né, fosse dividido ao meio. Então, chegando lá, ele vai ter que lutar contra duas pessoas, né? Que seria a engenheira e seria, né, o Ultraman. E o Senhor Incrível também tá junto, né? Só que aí o Senhor Incrível é desmaiado com facilidade, né? E eles têm uma belíssima ideia, né? Que o Lex Luthor teve, que era de cobrir toda a cabeça dele, né? Com nanites, né, dando tecnologia, para assim, não deixar ele respirar nem nada, né? Então eles prendem, né, o rosto do Superman e o Superman tem uma ideia, né, de ir até o espaço, né? Então o Superman, a engenheira cobre totalmente o corpo dele, né? Só que quando ele chega lá no espaço, né, ele faz uma queda, né, de volta pro planeta. Então nessa queda, né, ela decide que acha que não vai sobreviver, né? Só que o Superman tá todo envelopado, né, com os nanites. Então ele consegue, né? Ele cai lá, só que o Ultraman não cai desmaiado, a engenheira assim. E ele consegue tirar esses nanites dele, né? Então vai pra luta, né, contra o Ultraman. Só que aí o Lex Luthor, né, como eu disse no começo, ele estudou todos os movimentos do Superman e agora ele sabe, né, basicamente, né, como agir, né, para poder derrotar o Superman na batalha, né. Ele não tem a força, né, mas ele tem o intelecto. Só que aí o Superman percebe, né, que o que está dando as informações, né, são as bolas que estão em volta, né, do Ultraman. E o Ultraman, né, ele é um clone, né, do Superman. Tanto que ele é igualzinho com ele, né? E ele fala que foi relativamente fácil, né? Fazer esse clone, né? Só revirou uma das batalhas que ele teve, né? E conseguiu um fio de cabelo. Então assim ele conseguiu clonar, né? O Superman. Só que o que aconteceu é que por causa da clonagem, né? Ele saiu um pouco burro, né? Então, ele chama o Superman chama o Krypton, né? E derrota todas aquelas bolas, né? E por o Ultraman ser um pouco burro, né? Em batalha, o Superman consegue vencer ele. Então ele chama, né, o Senhor Incrível para lá e o Senhor Incrível, né, consegue desativar, né, essa divisão do mundo e acaba, né, que eles conseguem prender, né, o Lex Luthor, né, tanto que o Lex Luthor até o Krypton, né, dá uma balançada nele ali e ele volta, né, e fala que vai dar uma entrevista, né, para Lois Lane que acabou salvando o mundo e pedindo, né, a guerra lá na Borávia, né, contra Jarampu. Então, ele volta, né, a ser um super-herói, né? E o Lex Luthor, né, mostra pra ele que foi ele que iniciou a guerra, que ele estava dando armas para essa guerra, né? E que todos os crimes que ele tinha feito, né? Dessa namorada dele, né? Que também gosta, né, do Jimmy Olsen, que gostava do Jimmy Olsen, né? Só não terminou com o Lex Luthor porque sabia que ele prendia as ex-namoradas, né? Numa prisão. Então acabou, né, que o Lex Luthor caiu por terra e acaba sendo preso, né? E assim acaba o filme, né? E volta, né, mostrando, né, porque que o Krypton, né, não respondia, né, o Superman bem, porque ele é o cachorro, né, da Supergirl. Então a Supergirl volta, né, porque ela gosta de ir em festas, né, em planetas dos sóis vermelhos, né, porque lá ela consegue ficar bêbada e tal. Então futuramente, né, teremos o filme, né, da Supergirl. E só temos uma cena pós-crédito, né, que foi uma cena besta, que foi basicamente, né, o Superman fala uma coisa ali que o Senhor Incrível, né, acha que foi ofensivo pra ele, né, e fica com raiva. Então, né, o Superman, né, vai voltar, né, e no filme, né, Superman 2, né, e esse Superman 2, que seria o Homem do Amanhã, vai ter um inimigo em comum, né, que ele vai ter que se juntar com o Lex Luthor. E esse filme vai sair em 2027. Então é isso, galera. Esse era o filme, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, jogo.
aí.